Olá pessoal, bom dia, Roberto Martins. E a gente retomando aí no ano de 2020 com mais alguns vídeos e a gente falando um pouquinho sobre a minha experiência, sobre algumas técnicas que eu fui desenvolvendo durante o ano aí de 2019, com auxílio de alguns amigos ou a gente prestando um pouco de atenção, principalmente sobre o cultivo de algumas plantas, né? E o que eu acho bem interessante, né? A gente sempre tem que prestar atenção em detalhes, né? E como uma amiga da gente diz, né? Detalhes não são detalhes. São bem importantes e é o que faz a diferença entre um bom cultivo e um cultivo onde que você não tem muito sucesso com as plantas, né? E o que hoje eu quero falar um pouco com vocês é principalmente sobre as plantas rupícolas, ou melhor dizendo assim, sobre algumas cianteras e sobre as lélias rupícolas também, que é onde que eu venho fazendo alguns testes e já tendo alguns sucessos no cultivo dessas plantas. Onde que eu quero chegar para vocês? Normalmente, quando a gente observa as plantas, né, as plantas rupícolas, qual que é a nossa ideia? A planta rupícola ela gosta de ficar na pedra, ela gosta de ficar no sol e no sol extremo. E na verdade não é bem isso, ela se adaptou a esse ambiente, né? Então essa é a parte que a gente enxerga. Qual é a parte que a gente não enxerga? A raiz da planta, para onde que essa raiz está indo? Então normalmente é claro, a planta está na rocha, está na pedra. Ela também tem um sol direto sobre ela na maior parte do dia. Mas aonde que está a raiz? Onde que essa raiz se esconde? E normalmente essa raiz ela está em matéria acumulada ou sedimentos, alguns sedimentos acumulados em algumas fendas das rochas. E ali também se acumulam sedimentos. E isso significa o quê? Que ali, durante a maior parte do dia ou praticamente o dia inteiro, ela tem como se abastecer de umidade, se abastecer de água através das raízes. Normalmente as raízes são longas, encontram essas fendas, encontram esses acumulados de sedimento e ali a umidade é muito grande. Então o que acontece? Mesmo com o sol pleno, mesmo com todo o calor da rocha, ela tem ali uma carga de umidade recebendo o dia inteiro. E o que acontece? Dentro dessas técnicas, observando alguns cultivadores que têm sucesso com, principalmente com lélias rupícolas, entre eles o Mauro Rossin, né, um grande amigo, eu vi como ele cultivava as plantas dele. E observando o cultivo dessas plantas, eu comecei a fazer dessa forma aqui em casa também. E aproximadamente aí quase há um ano que eu estou cultivando dessa forma, já tive bastante sucesso no cultivo dessas espécies. E eu quero mostrar como que eu faço o cultivo delas, tá ok? Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui primeiro são as plantas, né? Então eu tenho aqui uma Lélia Hofmannsegella Bradley, né? Então uma amarela, uma flor pequena, uma planta de pequeno porte. E aqui eu tenho uma outra planta. Ela é uma ciantera e ela fica muito próxima à ciantera Fábio Barrossi. Mas a Fábio Barrossi normalmente ela é mais alta e a folha é semiterete. Essa daqui é mais ampla, é muito mais parecida com a ocreata, mas não é a ocreata, né? Então aí são uma espécie ainda que a gente não tem muita certeza do que se trata, mas a flor é muito parecida com a Fábio Barrossi, tá ok? Então quero que vocês vejam aí, chegar um pouco mais perto, como é que tá essa planta, a quantidade de flores e como que ela vem se desenvolvendo muito bem. Aqui já são flores novas, brotos novos, já se desenvolvendo muito bem, tá ok? E aqui levar um pouquinho mais para perto para vocês a nossa Hofmannsegella Bradley, tá ok? Então vocês vejam aí também se desenvolvendo muito bem, um broto novo. E a planta, vocês podem ver, ela foi um pouco
como que eu posso dizer assim, ela sofreu um pouco durante o cultivo. Porque o que acontecia? Eu cultivava, gosto de lélias rupícolas, já estava até parando de cultivá-las porque eu não estava conseguindo mantê-las adequadamente, o desenvolvimento delas não estava indo muito bem. E aí, com essa observação, vendo como alguns cultivadores faziam com essas plantas, aí eu comecei a ter sucesso. E aí eu resolvi compartilhar com vocês. Bom, em primeiro lugar, como que é o cultivo dessas plantas? Como que eu cultivo atualmente essas plantas? Normalmente eu uso esses potes de comida, né? Então são aqueles potes que a gente normalmente compra em locais de embalagem, né? Então são potes aí fácil encontrar. Normalmente eu prefiro pegar uns que tenham uma quantidade de plástico um pouco maior, que são mais resistentes, né? Não pego aqueles muito barato, muito fraquinho, não. Pego sempre um pote um pouco de uma qualidade um pouco melhor, até pago um pouquinho mais caro, mas eu prefiro esses com uma qualidade um pouco melhor, tá ok? E o que é interessante? Eles não são furados no fundo, tá? Nenhum deles é furado no fundo. Eles não têm furo no fundo. Então, são aqueles potes de embalagem com tampa. A tampa eu descarto, não vou utilizar a tampa. Mas o que é interessante? Onde que é feito o furo desse plástico? Vou até colocar aqui na frente da minha camisa para que vocês observem. Fica mais ou menos a 1 centímetro de altura, né? Ele não fica no fundo. No fundo eu não faço nenhum tipo de furo. Então o que eu faço aqui? Mais ou menos a 1 centímetro de altura, eu faço 4 furos, né? Então 1, 2, 3, 4. 4 furos, tá? Esse pote é um pote de 380 ml, tá? É isso mesmo, é 380 ml, esse daqui. E esse daqui um pouco menor, de 250 ml. Tá? Então são os dois potes que eu mais utilizo. Tem um pote pouco maior e tem pote menor também, mas esses são os dois mais que eu utilizo. Utilizo também aquela brita A0, né? É uma brita bem pequena, tá? Não é aquela brita maior. Normalmente é uma brita que é usada para fazer chapisco, né? Então vocês pedem, se eu não me engano, a brita 0 na maioria dos locais, ou a brita de chapisco, ó. Ela é muito pequenininha. E é isso que eu utilizo. Então como que eu faço? Coloco aqui o bocache, tá? Então eu coloco uma colherzinha de bocache no fundo dele. Depois eu coloco a brita, acomodo a planta e completo toda o vaso com essa brita, dessa forma, tá ok? O que é interessante? Você coloca também um pouco de bocache numa das laterais do pote. Por que disso? Porque esse material que a gente vai utilizar, a brita, ela é um material inerte. Então, uma outra coisa que eu também aconselho vocês fazerem, lavá-la. Então vocês peguem ela numa peneira, uma peneira fina, ou mesmo dentro de um balde de água, coloque uma quantidade de brita até a metade, completem com água e depois você vai tirando essas pedras, né, com essa água, como ela vai lavando já vai saindo todo aquele pó que pode prejudicar e acumular no fundo do vaso. Sempre tem que observar uma coisa, gente. O material utilizado, então, é esse. O pote, furo, 1 centímetro de altura, 4 furos, brita número 0, brita de chapisco, lava ela. Primeiro, coloca um pouco de bocache no fundo do vaso, uma colherzinha, completo, coloco a brita, coloco a planta, acomodo ela que ela fique no meio do vaso e depois eu completo com brita. Não precisa chegar até a altura, até essa marca do vasilhame, né? Então deixando esse meio centímetro para cima vazio. E o que esse material é um material inerte? Então a gente precisa colocar o bocache e fazer uma adubação. Normalmente eu tenho utilizado muito esse adubo, que eu já comentei com vocês, foi um adubo que eu desenvolvi aqui junto com o pessoal de São Paulo para micro-orquídeas. E é um adubo também que vem me dando muito resultado com relação à floração, brotação e enraizamento da planta. Só utilizo ele hoje em dia. E a planta, o que ela faz? Como na natureza, aqui ela está isolada. Ela fica, essa parte de cima, ela fica isolada com relação
a água, mas a raiz dela desce, vai até o fundo, aqui embaixo se cria um microambiente, se cria algas, toda a matéria ali que vai dissolver tudo que está sólido, tipo bocacho ou alguma outra coisa, vai formar um líquido, uma sopa. Essa sopa, a raiz desce e ela se alimenta tanto da água quanto desses micronutrientes dissolvidos, micro e macronutrientes dissolvidos. E essa é a alimentação que ela faz. Então ela tem uma alimentação aí completa. Aqui o microambiente se formou para ela, e aqui toda a comida, toda a sopa que ela precisa, ela está aqui, e a planta se desenvolve muito bem e a floração vindo, né? Então, isso que eu acho interessante, não só com as lélias, mas também com as rupícolas, com as Hofmannseggelas, eu tenho tido um ótimo resultado com isso. Tanto as cianteras, tanto as Hofmannseggelas. Hoje eu estou testando esse também com alguns outros gêneros, mas ainda está muito no começo, mas eu já vejo que assim, o desenvolvimento delas está acontecendo. Em pouco tempo eu acredito que também já vou poder passar um vídeo e mostrar esses outros gêneros, o qual tenho tido sucesso com esse cultivo. Então o que é importante, gente? Observação, sempre observem, vejam como que essas pessoas cultivam, adaptem isso ao teu trabalho, ao teu cultivo, e com isso vocês acabam tendo sucesso. Dessa forma que eu cultivo, principalmente para esses gêneros rupícolas, o sucesso tem sido fantástico. Tanto questão de enraizamento, brotação, crescimento e, como vocês estão vendo, a floração. O que vocês precisam regular? Só um pouco de cuidado. São plantas que precisam de uma luminosidade um pouco maior. Então, normalmente eu uso um sombrite de 50%. E elas ficam expostas no local, não é aqui na parte de trás, é na parte da frente da minha casa, então onde que eu tenho uma varanda, e ali bate sol a praticamente 70% do dia, na parte da manhã, na parte da tarde, só no final da tarde que o sol baixa, mas na parte da manhã, meio-dia e até a metade da tarde é sol pleno, então por isso eu utilizo o sombrite. Hoje eu já tenho pego algumas dessas plantas e colocado em um outro local sem sombrite, mas ainda estou observando, mas não sol direto. Esse local só pega sol na parte da manhã, até o meio-dia aproximadamente. Então esse é o resultado que eu tenho para mostrar para vocês do cultivo de acianteras rupícolas e de Hofmannseggelas, tá? E aqui tá. É o sucesso na observação e no cultivo dessas plantas. Espero ter ajudado vocês também e que vocês tenham sucesso no cultivo dessas maravilhas, dessas micro-orquídeas, dessas joias da natureza. Tá ok, gente? Um grande abraço e até a próxima.